Este vídeo é mais um oferecimento do Lucas Gomes, santificado seja Lucas Gomes. Inclusive, se você quiser patronear uma crítica, é só me mandar um e-mail e a gente negocia. E o Lucas escolheu um filme que, caso o canal existisse em 2007, provavelmente teria entrado no meu top 10 melhores filmes daquele ano. Oitavo lugar, nono, no mínimo... no mínimo nas menções honrosas. Eu vou deixar os spoilers para depois da nota, vai ter um aviso, assim todo mundo pode curtir o vídeo. Vamos lá? Vamos lá. Zodíaco, dirigido pelo David Fincher, é baseado no livro de 1986 escrito pelo ex-cartunista político Robert Graysmith, que é um dos personagens do filme, que começa em 1969 e retrata anos dos esforços investigativos para descobrir a identidade de um assassino que se identificava como Zodíaco e provocava a mídia e a polícia com suas cartas enigmáticas enquanto matava um número não confirmado de pessoas no norte da Califórnia. O David Fincher já estava consagrado em 2007 por causa de Seven e Clube da Luta. É um baita diretor. Aqui ele até se contém um pouquinho nos ângulos mais elegantões, mas ainda assim é uma baita aula de audiovisual, é uma aula de composição, uso do espaço negativo, a importância de um close-up na hora certa para gerar medo. E eu não estou falando de jump scares, o Fincher é muito melhor do que isso. O uso do design de som para mexer com a sua paranoia, o plano aberto para pontuar aquele momento, sabe, perder o Playboy, é tudo muito cuidadoso, é uma direção muito minuciosa. Eu vou dar exemplos na parte dos spoilers. E sendo um filme do Fincher, que gosta de brincar, tem muita coisa legal aqui, o logotipo da Warner e da Paramount na abertura, que é do final dos anos 60, os cartazes de filmes na parede de um dos personagens, alusões a outros filmes do Fincher, as conexões com Dirty Harry de 71. Algumas mortes são bem secas e brutais, outras um pouco mais estilosas. Aquela primeira é a composição do carro com a contraluz, eles não conseguem ver, e aí entra aquela música, que é Hurdy Gurdy Man do Donovan. E aí você fica pensando, já pensou se o Fincher dirigisse um filme do Jason? Velho, imagina as mortes, velho. Eu também gosto muito dos efeitos visuais. Ele se empolga em um momento lá de uma câmera lenta, onde claramente aquilo o sangue foi feito depois. E eu gosto de efeitos visuais de uma maneira geral, ao ver monstros e raios e todas essas coisas. É bem bacana, não dá pra fazer efeito prático com tudo, mas pra mim os melhores efeitos visuais são aqueles que você não sabe que está vendo. Coloca um edifício ali, um carro aqui, uma tela azul pra mudar o que tá atrás da tia. Simples manipulações que deixam o diretor brincar e você nem percebe. O roteiro tenta ser o mais factual possível, mas alguns acontecimentos são ficcionalizados para bem do filme. O filme tenta sim ser jornalisticamente autêntico, apesar de guiar o público numa direção bem específica. Há simplificações aqui, mas só para quem se interessar pela história e for pesquisar. Eu acho o filme longo demais e eu sei que isso é completamente subjetivo, mas são mais de 2 horas e 40 e nem todas as ponderações aqui têm grandes consequências. Não é preciso ser um editor para ver os pequenos bloquinhos que não precisam estar ali. Tudo é esticado, todas as cartas, todos os depoimentos, os diálogos são carregados. É bem escrito pra caramba, mas o filme exige de você e é muito tempo. E ele toda hora não, porque o carinha falou pro outro carinha que ele tinha informação lá e eu não tinha outra informação, e pra ele conseguir a minha informação, eu tinha que dar a informação dele pra ele primeiro, e quando o carinha falou que o telefonema ele tinha que conhecer você, legal, Não pesa tanto porque o vai e vem entre os personagens é ágil, é muito bom, e a edição é perfeita, ela direciona o seu olho exatamente onde ela quer e pelo tempo mínimo necessário. Eu fico pensando num filme como Spotlight, que também tem muita investigação, também tem o Mark Ruffalo, aliás, muitos diálogos carregados, você tem que prestar atenção para saber o que aconteceu, se foi agora, se não foi, quem é conectado, tananã, tananã. O filme tem 2 horas e 10 e não precisa de 1 segundo a mais. No caso de Zodíaco,
2 horas e 25 tava bom. Por outro lado, esse ritmo fleumático ajuda a construir um sentimento de frustração que consome os principais personagens. Há passagens de tempo bruscas aqui, você sente os meses que viram anos, há um desconforto narrativo proposital. Zodíaco precisa ser longo, só não tão longo. Eu gosto do elenco, apesar de ninguém aqui estar fora da sua zona de conforto. O Jake Gyllenhaal faz um cara meio retraído, bem nerdão, assim, super inteligente, gosta de ler, meio introvertido, tímido. Ele já fez esse personagem antes, você não pensa, olha o Oscar do Jake aí. Mas ele super funciona como o principal ponto de vista, principalmente na segunda metade, você começa a juntar as peças pra valer através dele. O Robert Downey Jr. também parece o Tony Stark, embora esse filme foi antes do Homem de Ferro. Esse jeitão de falar rapidão e descoladão, estressadão. Você não fala assim, uau, cadê o ator? E não, eu só vejo o personagem. O Mark Ruffalo é outro, faz ele mesmo, faz bem, com uma voz um pouco assim, meio... Mas eu gosto muito do conflito interno, do estresse do personagem, porque ele quer descobrir quem é, ele... Por lei não pode permitir que o personagem do Jake Gyllenhaal ajude, mas ele quer permitir, então ele fica em conflito e chega um momento que ele não aguenta mais, mas ao mesmo tempo, lá no fundo ele ainda quer saber quem é, enfim. Você vê tudo isso. O Anthony Edwards é outro, ele meio que some do filme, até tem uma justificativa para isso, mas uma boa parcela da investigação passa por ele e você vê a frustração. A Chloe Sevigny, personagem de pouco impacto, quando ela protesta... É bem... O Brian Cox tem uma cena ótima. Eu nunca vi o Brian Cox mal num filme. Zodíaco pra mim é que nem fazer 1 hora de exercício depois de 2 anos sedentário. Você começa empolgadão, retomando minha vida. Aí lá pela metade você fala, não sei se eu quero continuar fazendo isso, tá? E aí no final, glória e super valeu a pena. Você fica satisfeito, nota... não consigo, não volta, porque aquelas tem, não volta, tira 3, volta 2, 8.7. E agora vamos aos spoilers. Tem uma cena na chuva, onde um personagem... monta um quebra-cabeça, vai correndo e avisa o outro, e o outro não quer deixar ele entrar, ele vai na porta, e ele fala, e o cara, onde você ouviu esse nome? Isso não aconteceu na vida real. Aquela cena do porão com o Charles Fleischer é sinistra. Eu vivo falando aos filmes do Fincher, são uma aula de cinema. Primeiro uma aula de enquadramento, aquele plongé que deixa o Jake Gyllenhaal pequenininho, não em proporção, mas... assim, psicologicamente, tem o Fleischer entrando e saindo do escuro, mas também é uma aula de criação paulatina, de tensão. Ele não pode chegar do nada, então quando os dois começam a conversar na cozinha, tá tudo de boa, é um tiozão, ele é meio assim, mas você ainda fala, ok, não, eles estão investigando um outro cara. E aí, através de uma nova informação em relação a quando ele fala, não, essa letra é minha, sou eu que faço os... Você fala, e aí ele faz... Aí que vai pra carona dele, e aí bem na hora ele fala, você vem lá no porão, e ele some pra escuridão. Esse cara vai morrer, esse cara não tá numa situação boa. É uma aula de suspense, é uma aula de horror, é uma aula de planos, é uma aula de enquadramento, é uma aula de manipulação de luz, e é uma aula de manipulação das suas emoções. Você vai de uma calmaria a... oh, uau! Aí quando ele finalmente consegue fugir, você fala... E aí na hora H ele vai sair, a porta tá trancada. Essa sequência é sinistra. Outra aula, como fazer humor sem interferir no tom predominante de um filme. Eu tô falando da cena do Jake Gyllenhaal bebendo aquela bebida azul, chama Aqua Velvet. É muito engraçado. E a edição é perfeita, eles estão lá falando do caso. E você vê ele bebendo e por enquanto ninguém fala nada, mas o público já registrou. Até que uma hora o Robert Downey Jr. fala, isso não pode mais ser ignorado. O que é isso? O que está bebendo? E ele fala, você não ia tirar sarro se você provasse. Aí ele pega, ele dá uma olhada, você chega a pensar que ele vai desistir. Aí ele pega, e aí corta no momento exato, nem um microsegundo a mais nem a menos. Na cena seguinte, a mesa tá cheia de Aqua Velvet, cheia de copos vazios, você dá uma risadinha, tem a ver com os personagens, daquele jeitão introvertido do Jake, não atrapalha, não quebra a seriedade do que está sendo discutido, o fato de ter um assassino. É assim que se faz humor. O filme
faz você acreditar que o Zodíaco é um cara chamado Arthur Lee Allen. Ele fecha o arco do Jake Gyllenhaal num momento onde os dois se encontram e ele olha no olho, e o que remete a uma cena antiga onde ele falava que precisava saber quem era, precisava olhar para ele e saber que era ele. E depois ainda tem uma cena do cara que sobreviveu há 20 anos atrás e olhou para as fotos e falou: é esse cara aqui. E aí o policial pergunta: qual é o seu nível de certeza de 0 a 10? Ele fala 8. Então dá pra dizer que o filme tem 80% de certeza que sabe quem é o Zodíaco, e não é, pelo menos segundo novas evidências que saíram, acho que foi em outubro de 2021, alegando que seria um cara chamado Gary Francis Post, que morreu em 2018, que jamais é mencionado no filme, vendo de novo, sabendo isso, mesmo ainda com... Tem gente que fala que nada a ver, e que eram várias vítimas, algumas podem ter sido desse cara, e outras do Real Zodíaco, e outras de outras pessoas, inclusive o filme mostra como ele chegou a assumir a culpa por crimes que ele não tinha cometido. Enfim, há ainda muita coisa não desvendada, mas eu fiquei assim, acabou seu casamento, você passou a vida pesquisando, você teve esse momento, mas não era ele não, enfim. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.